benefícios, e falamos ontem, não é? Quando apresentamos Cristo como Salvador, apresentamos só os benefícios da salvação. Mas quando apresentamos Cristo como Senhor, apresentamos a nossa responsabilidade, se podemos dizer assim, do que incumbe seguir ao Senhor. Porque não só há benefícios, também há compromisso e responsabilidade em seguir ao Senhor. E começamos por aí, e começamos estabelecendo que Deus é um Deus de medidas, e de medidas exatas. Então, para que possamos manifestar este reino, precisamos alcançar uma medida que Paulo chama da medida do varão perfeito, a semelhança de Cristo Jesus. E aí trabalhamos com essa, com a balança enganosa. Lembram ontem que Deus é um Deus que preza por medidas exatas. E o Senhor nos está pedindo que nestes dias nós possamos corresponder, ou seja, dar a medida. Porque não adianta falar de um reino, não é? Se não temos condições de manifestá-lo. Perfeito? Lembra disso? Enquanto o herdeiro é menino, certo? Ele é dono e senhor de tudo, mas não consegue usufruir porque lhe falta maturidade. Começamos por aí ontem com Gálatas capítulo número 4, a partir do verso 1 e 2. E nesta noite eu quero como que concluir a minha participação nesta conferência e que a gente possa contrastar, a gente possa contrapor dois termos ou duas palavras. Então eu quero começar por este caminho, mostrando a você que há uma diferença muito grande entre altura e estatura. Ok? Perfeito? Então eu quero começar por aqui, diga comigo, há uma diferença considerável entre altura e estatura. Ok? Por gentileza, quem vai me auxiliar aqui na projeção é Lucas capítulo 2, verso 52. Por gentileza. Lucas capítulo número 2, verso 52. Lucas não é um médico que escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Se vai referir a Cristo Jesus da seguinte maneira. Diz que Cristo Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Não sei se você percebe que Lucas não usa a palavra altura, mas ele usa a palavra estatura. Não é meu tema, mas você precisa entender que esta descrição de Lucas está falando de um desenvolvimento e de um crescimento integral. Ok? Quando falamos de sabedoria, estatura e graça, estamos falando de um desenvolvimento, de um crescimento integral. Porque se não crescemos de maneira integral, nos desformamos. Você está aqui comigo? Ok? Se um braço cresce mais do que o outro, a gente não cresce, a gente se deforma. Se uma perna cresce mais do que a outra, a gente não cresce, a gente está entrando num processo de deformação. E isso é muito interessante, porque às vezes nós crescemos em um aspecto, mas não crescemos em outros. Mas o crescimento, o desenvolvimento que Deus espera de nós, a semelhança de Cristo Jesus, é um crescimento, um desenvolvimento integral. Fecha o parênteses. Lucas usa a expressão estatura. Perfeito? Me dê outro texto, por gentileza. Efésios capítulo 4, verso número 13. É um texto, acredito que a grande maioria de nós conhecemos a partir do 11, o 12. O 11 fala dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. No versículo número 13 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Novamente aqui aparece a palavra estatura. Me está acompanhando? Eu disse ontem aqui, precisaríamos de mais tempo, porque ele fala de três coisas importantes. Ele fala de medida, de estatura e de plenitude. Você está aqui? A vezes a gente passa desapercebido por esse texto, mas uma coisa vai complementando outra. Ontem falamos que Deus é um Deus de medidas.
Então temos aqui a palavra medida, não é? Depois temos a estatura conforme a um varão perfeito dentro da plenitude de Cristo Jesus. Eu não tenho tempo para poder caminhar, para poder percorrer entre estas três palavrinhas. Mas ontem, não é? Tratamos sobre medida e hoje eu quero complementar com estatura. Perfeito? Tanto Lucas se referindo a Jesus, como Paulo se referindo ao processo de maturidade, ele inclui a palavra estatura na sua nomenclatura, na sua descrição. Amém? Me dê outro texto para eu contrastar, contrapor estatura e altura. 1 de Samuel, capítulo 16, verso de número 7. Por gentileza. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo número 7. É o episódio quando Samuel é convocado para ir à casa de Jessé e escolher um novo rei para Israel. Saul tinha começado bem, mas no caminho ele terminou se desvirtuando, se corrompendo no propósito que Deus tinha estabelecido para ele, e Deus decide remover Saul e estabelecer um novo rei. Samuel, o profeta de plantão, é convocado para ir à casa de Jessé, e de los filhos de Jessé escolher um novo rei para Israel. E você conhece a história. Os filhos de Jessé vão passando, mas Samuel não recebe da parte de Deus a confirmação de que os filhos que vão passando são aqueles que o Senhor escolheu para ser um novo rei sobre Israel. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, guarda esta expressão aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê o homem, não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante de seus olhos, porém o Senhor olha por aquilo que está no coração. E aqui nós temos a palavra altura, não é? Não sei por aqui. Aqui aparece estatura, mas há uma tradução que diz altura. Não olhes para a aparência deles, não olhes para a altura deles, não é? Porque Deus não olha como o homem olha, Deus olha o coração. Por que é importante? Porque aqui já estamos traçando um paralelo. Quando falamos de altura, certo? Nesta tradução, insisto, está estatura, mas a palavra aqui é altura, não é estatura. Perfeito? Altura está de mãos dadas, concatenada com aparência. E esta é a primeira característica. Eu estava anotando algumas características. Quando contrastamos, quando colocamos do lado altura e estatura, a gente precisa entender que altura tem a ver com aparência, com aquilo que nossos olhos podem ver. Agora, a estatura tem a ver com essência. Você está aqui? Ok? Este é o primeiro contraste. Quando falamos de altura, falamos de aparência, aquilo que os olhos podem ver. Neste texto, relaciona altura com aparência, e aqui vai dizer que Deus não vê como o homem vê. Ok? A segunda característica é que a altura é algo externo e a estatura é algo interno. Você está aqui? A altura é dizer: olha, esse homem, essa mulher tem uma altura, mede 1,70 m, 1,80 m. A altura é uma medida externa, mas a estatura é uma medida interna. Ok? Essa é a segunda característica. Terceira característica: se é externo, é temporal, mas se é interno, é eterno. Você está aqui comigo? Ok? Coloquei aqui uma quarta característica. A altura é aquilo que o homem enxerga, conforme este texto. É como o homem vê, guiado pelas aparências. Mas a estatura, quem la vê é o próprio Deus. Você está aqui comigo?
es una medida, es un peso de medida, como vemos ontem, que Deus determina la estatura de un individuo. Los homens determinamos la altura dos homens, mas Deus determina la estatura de um homem espiritual. E Ele busca que cada de nós alcancemos la medida conforme a la estatura de um varão perfeito, de acordo com la plenitude de Cristo. Eu vou lhe dar um exemplo bem prático, não é? Todos conhecemos a história de Golias e Davi, sim ou não? Então poderíamos dizer que Golias tinha altura, mas Davi era mais pequenininho, era mais francino, não era tão alto, porém, na sua comunhão com Deus, Davi alcançou estatura. ¿Me está acompanhando? E esta é a razão pela qual Davi venceu a Golias. Não é? Pelo título, a gente é induzido a acreditar, chamémoslo assim, que Golias era um gigante, e aparentemente era um gigante, mas para Deus o gigante era Davi. ¿Me está acompanhando? Porque Deus enxergava Davi, enxergava a estatura dele e não a altura dele. Golias tinha aparência, Golias impressionava os homens, mas um menino francino, ruivo, não é? Talvez pequenininho, que tinha desenvolvido uma vida de adoração, Deus o enxergava em uma estatura. E poderíamos dizer assim que esta é a razão, espiritualmente falando, pela qual Davi derrotou aquele que tinha tão só altura, que era Golias. ¿Me está acompanhando? O desafio destes dias é que a gente possa romper a bolha da aparência. Porque a gente, como seres humanos, a gente quer mostrar serviço. A gente quer se mostrar alto, por assim dizer. A gente quer se mostrar conhecedor. A gente quer se mostrar que dominamos aquilo que estamos falando ou fazendo. Mas o que determina a nossa movimentação, o que determina que Deus respalde a nossa vida, é que o Senhor enxergue em nós que temos estatura. Amém? ¿Me está acompanhando? A vezes podemos ser pequeninos entre os homens, mas podemos ser grandes para Deus. Não porque somos eloquentes, mas porque Cristo está ganhando estatura dentro de nós. Porque quando falamos de estatura, não estamos falando que somos nós aqueles que crescemos, mas é Cristo crescendo em nós. Para alcançar a medida, para alcançar a estatura de um varão perfeito, a semelhança da plenitude de Cristo Jesus. Amém? Então são dias, queridos, que precisamos investir, são dias que precisamos nos dedicar. Falamos ontem, há um prumo que mede profundidade e acredito que é o prumo que Deus está usando nestes dias. Precisamos ser profundos, queridos. Guarde isto, precisamos ser simples de coração, mas precisamos não ser simples no entendimento. ¿Me está acompanhando? Às vezes a gente confunde isso. Não, em nosso entendimento precisamos ser profundos no Senhor. Precisamos ser conhecedores profundos do Deus que servimos. E eu insisto, ontem já falei, vou insistir novamente. Não estou falando de academicismo. Não estou falando de alguém que está estudando ou cursando bacharelado em teologia. E não estou dizendo que isto seja errado, mas não é a isto que me estou referindo. Amém? Quem quer estudar teologia, estude teologia. Não tenho problema com isso. Mas quando eu estou falando de ganhar estatura, não me estou referindo necessariamente a fazer um curso de teologia. Isto pode nos ajudar e nos ajudar muito, porque a teologia traça, chamémoslo assim, como se diria, traça, é redundante, o traçado por onde nós precisamos andar. É como aquele traçado da não é? Aquela linha que determina que a estrada acabou, aquele traçado do meio que determina que você pode avançar ou ultrapassar. A teologia nos ajuda a andar dentro dos parâmetros. Me está acompanhando? Agora, quando eu estou falando de estatura, não me estou referindo necessariamente a isso. Porque há gente que cursou, não sei, teologia, talvez fez um curso de filosofia, mas não ganhou estatura.
¿Me está acompanhando? E lo contrário também não é verdadeiro. Não estou fazendo uma apologia a ser ignorante das coisas de Deus. ¿Me está acompanhando? Eu preciso ser claro, mas eu não me estou referindo a isso, porque vamos crescer em estatura quando nos tornemos profundos em conhecer ao Senhor. Amém? ¿Sabe lo que me sorprende? Observe, me dê um texto aqui para falar de esse conhecimento, por gentileza. Atos capítulo número 2. Atos capítulo número 2, por gentileza. Verso 42, o texto que vocês conhecem, eu acredito que muito mais do que eu. Atos 2, 42. Observe aqui, que interessante isto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Diga comigo, doutrina apostólica. Comunhão, partir do pão e as orações. Observe que interessante. Que era para os apóstolos doutrina apostólica? Não para nós. Porque nós vivemos em outro tempo. Então, quando a gente lê aqui doutrina apostólica, o primeiro que a gente pensa é em um livro grandão, cheio de doutrina, sim ou não? O que chamamos de compêndio doutrinário. Mas estes homens não tinham um compêndio doutrinário. Quando Lucas escreve que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa doutrina era cristologia. Você está aqui? Os apóstolos falavam de Cristo para as pessoas. Esta doutrina apostólica era contando aquilo que Jesus fez enquanto ele esteve na terra. Essa era a doutrina apostólica. Você está aqui comigo ou não? ¿Me está acompanhando? Pedro contava, olha, certo dia estávamos em meio do mar e havia uma tempestade e todos estávamos com medo e de repente apareceu Jesus. Pensávamos nós ser um fantasma, mas depois ele nos esclareceu que era ele. E eu não me emancipei, eu me adiantei e disse, Senhor, se é verdadeiramente o Senhor, faça que eu caminhe até o Senhor. E Pedro disse, e era o Senhor, e ele disse, vem em direção a mim. E eu comecei a caminhar, mas as ondas, o vento era tão forte que eu me comecei a distrair. E na medida que eu me distraí, eu comecei a afundar. Eles contavam a sua experiência com Cristo Jesus. Me está acompanhando? Percebe? Agora, observe, um detalhe importante aqui. Aqui não há 4 coisas jogadas no texto. Aqui há uma lista com prioridades. Porque a doutrina apostólica, não é? Que lhe dá sentido à comunhão e ao partir do pão. Você está aqui comigo ou não? Ok? Observe, é a doutrina apostólica, ou seja, é conhecer a Cristo que é o que alimenta a importância da comunhão e o partir do pão. Me acompanhem nisso? E é o que dá motivo exato para as nossas orações. Me está acompanhando o que eu quero lhe dizer? Aqui não há 4 expressões. É doutrina apostólica, é comunhão, partir do pão e orações. Dario, se a gente fizesse de outra maneira, colocássemos orações primeiro e depois doutrina apostólica e depois comunhão e depois partir do pão, seria a mesma coisa? Não seria a mesma coisa. Você está aqui comigo ou não? Alô? Estes 4 pilares, vamos chamar assim, são as 4 patas de uma mesa. ¿Me está acompanhando? Son las 4 patas de una mesa. Son 4 apoyos que comienza con la doctrina apostólica. Insisto, porque la doctrina apostólica da sentido a la comunión. ¿Me está entendendo? Dá sentido a la ceia do Senhor expressa en un partir do pão. Dá sentido a la Eucaristía. ¿Me está entendendo? E dá motivos exactos de oração. E observe. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas hoje, muitas vezes, isto está em primeiro lugar. Hoje em dia estamos assim em uma tendência das casas de oração, sim ou não? E nada contra. Então a gente colocou que oração em primeiro lugar, mas o apóstolo, dizer, Lucas, o médico, ele colocou primeiro doutrina apostólica. Porque meu conhecimento de Cristo, lo que determina as outras, vamos chamar assim, que não é assim, eu tenho plena certeza que esta não é a melhor palavra, mas determina as outras atividades. Não são atividades, mas não tenho outra palavra para dizer. Se não conhecemos a Cristo, a comunhão não tem sentido.
a ceia perde seu sentido. Passa a ser tão só um rito. Comemos pão e tomamos suco de uva. ¿Me está entendendo? Agora, se não conhecemos a Cristo, não vamos a entender o porquê e para que oramos. Você está aqui? Então, é de vital importância que nós conheçamos a Cristo. En la medida que lo conhecemos, vamos crescendo em estatura. Vamos creciendo en esencia, vamos creciendo en substancia, vamos creciendo en genética. Hay algo que va creciendo dentro de nós y lo que está creciendo de nós se llama Cristo Jesús. ¿Me está acompañando? Dice ontem, la criação clama por un Cristo corporativo, no por un Cristo individual. Quando dice lá Romanos 8 que a criação está sujeita ao cativeiro e ela clama pela manifestação dos filhos de Deus, esse filho é corporativo. Esse filho é o Cristo que está crescendo em mim, que se junta ao Cristo que está crescendo no pastor, e está crescendo no pastor Micael, e está crescendo em você, e em você, e em você, e nós apresentamos um Cristo não particular, mas um Cristo coletivo, um Cristo corporativo. ¿Me está acompanhando? Este es o desafio de nossos dias. Não manifestar tão só um Cristo individual, particular, mas apresentar um Cristo corporativo. Começa no particular, mas ele precisa alcançar uma dimensão corporativa. Quando falo de corporativa, me estou referindo a uma dimensão de corpo. Me está acompanhando nisto? Agora, precisamos, é urgente, é prioritário que nós cresçamos, se podemos chamar assim, a melhor palavra é desenvolver estatura conforme a la medida do varão perfeito. Ontem nós dizemos que o apóstolo Paulo, para se referir ao imaturo, não é, ao pouco experiente, ele lhe chama de menino. Ele lhe chama de criança, mas a um indivíduo, homem ou mulher, que está sujeito ao processo de maturidade, ele lhe chama de homem, ele lhe chama de varão. E eu disse para você ontem, e vou repetir novamente, em estes dias, há uma demanda no mundo do espírito que avancemos de criança a varão. Me está entendendo? Eu disse também ontem, não é ruim ser criança, não é ruim. Todos nós fomos criança um dia. Mas o ruim é permanecer criança toda a vida. Eu não sei se você já participou de um aniversário onde o rapazinho ou a mocinha estão fazendo, não sei, 15 anos, 18 anos. E quando vão cantar parabéns, certo? Alguém cutuca o outro e diz assim, corpo de 15 anos, mas cabecinha de 10. Já participou de alguma expressão parecida? Ou assim, só tem tamanho. Não é? Então, nós como igreja, a gente está assim, a gente diz, não, mas estou há 20 anos, mas temos 20 anos, mas entendimento de 10 anos só. Me está acompanhando ou não? Porque por muito tempo, este tema chamado maturidade, este tema se, chamemos assim, ficou esquecido. Amém? Me está acompanhando? Dê-me um texto aqui, por gentileza, a ver? Dê-me um texto aqui. Capítulo 4 de Marcos, verso 26, olha. Ele disse também, o reino de Deus é assim como um homem que lança uma semente na terra, ok? Perfeito? Essa semente é Cristo, queridos. Pedro vai interpretar, não necessariamente este texto, mas ele vai dizer que nós carregamos em nosso espírito uma semente incorruptível, que é Cristo Jesus, ok? Continuamos, 27, observe aqui. 27, por gentileza. E esse homem dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. Uau! Diga assim comigo, a semente, ela cresce por si só. Ela só precisa de um ambiente favorável para o crescimento. Sabe, este texto acaba com os métodos de crescimento. Me está acompanhando? Porque ele diz aqui, olha, que esse homem dorme e se levanta. Isso quer dizer que o agricultor continua vivendo sua vida diária e cotidiana, não é? Ele dorme, ele acorda e a semente cresce ou brota, não é? Sem ele saber como. E no grego diz, cresce automaticamente, cresce por si só. Mas nós hoje estamos cheios de métodos de crescimento. Alô? Você está aqui comigo?
Observe o que eu vou lhe dizer. A semente tem todos os elementos para crescer por si só. Ela só precisa de um ambiente favorável para o crescimento. E aqui entra a igreja. A gente não trabalha, chamémoslo assim, com semente. A gente como igreja, a gente como pastores, como 5 ministérios, nós trabalhamos em habilitando o ambiente, habilitando o terreno de teu coração, para que a semente que foi plantada em você, que é Cristo Jesus, ela possa crescer, ela possa germinar, ela possa florescer e dar os frutos determinado pelo Senhor, porque na semente está toda a genética, para que ela se transforme em uma grande árvore. É a parábola do grão ou da semente da mostarda. Uma semente pequenininha, mas com o passar dos dias se transforma em uma grande árvore. Toda a genética que essa grande árvore precisa está em la pequena semente. Ok? Verso 28, por gentileza. Verso 28. E a terra por si mesmo produz. E aqui me vai revelar o processo. Primeiro erva, segundo espiga e por último grão cheio na espiga. Diga comigo, grão cheio na espiga. Há umas traduções que dizem, não é? O Medeu 29, aqui vai dizer o grão cheio na espiga, aqui vai ficar mais claro. Mas assim que o fruto o quê? Amadurece, logo se le mete a foice, porque é chegada a ceifa. Observe, Deus não colhe trigo verde. Mesmo que esta ilustração é de cevada, não diretamente de trigo. Mas o Senhor não colhe trigo verde nem cevada verde. Então, quando falamos, querido, de trigo maduro, estamos falando de maturidade. Quando estamos falando de colheita, estamos falando de maturidade. Você está aqui comigo? Eu não vou entrar nesse quesito, se é ou não é, mas a gente sempre que ouve falar de colheita, relaciona com um evangelismo explosivo. Você está aqui ou não? Sim ou não? Olha, tempo de colheita. As almas, vamos evangelizar, vamos entrar no bairro e vamos fazer um evangelismo, sim ou não? Concorda comigo? Eu não vou entrar nesse quesito, mas eu quero lhe dizer que além desse entendimento que temos de colheita, a colheita aponta para trigo maduro. Alô, você está aqui ou não? Me está acompanhando? Quando Deus fala de colheita, Ele fala de trigo maduro. Quando Deus enfatiza que são dias de colheita, Ele está enfatizando que nós como igreja, nós como ministros, precisamos nos dedicar a fazer amadurecer o povo que está caminhando com a gente. Me está acompanhando? Eu não vou entrar no quesito, vou ser bem polido e bem político, por assim dizer agora, e lhe vou colocar que esse tempo de colheita pode até ter 2 braços. Evangelismo explosivo, mas há uma verdade que precisa ser encarada dentro de nossas comunidades de fé, porque tempo de colheita aponta para maturidade. Você está acompanhando? Porque Deus não vem colher trigo maduro, trigo verde, Ele vem colher trigo maduro. O tempo da colheita aponta para um trigo maduro. Me está acompanhando? Então são dias de nos dedicar, são dias de nos aplicar, dedicar, aplicar com diligência e nos sujeitar ao processo de maturidade. Não é? Chamémoslo assim, em uma força de expressão, Deus se cansou de olhar para a sua igreja e ver que somos crentes, que somos meninos ainda. Me está entendendo? Deus disse, chega de meninice, chega de creche. A minha igreja foi constituída na face da terra para que ela se torne o meu representante e para que esta casa, esta igreja, quando eu falo igreja, igreja global, para que ela seja o meu representante, ela precisa alcançar uma medida, ela precisa alcançar uma estatura. Me está acompanhando nisso? Percebe essa realidade? Amém? Precisamos amadurecer. Não podemos continuar sendo crianças. Não podemos nos conformar com ser meninos. A quem se aceita que seja menino? Ao irmão que se converteu há um mês atrás. Ele pode curtir a etapa de ser criança espiritual. Mas se você tem, vou colocar um tempo mínimo, ok? De 3 anos de conversão, você já deveria ter consciência de que você precisa caminhar em direção à maturidade da sua vida.
¿Me está entendiendo? Y cuando somos maduros damos menos problemas. ¿Aló? ¿Me está acompanhando? Esta verdade chega a mim, como falei ontem. Me dê o texto aqui, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Eu disse para os que estavam aqui ontem como esta palavra surge em meu espírito. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Observe, quando era menino, não é? Quando era imaturo, quando estava no primeiro estágio, quando estava na primeira etapa, o que acontecia? Eu pensava como menino, não é? Pensava como menino, não é? Aqui sai só pensava, mas tem uma tradução que diz: eu falava como menino, eu pensava como menino, ou sentia como menino e raciocinava como menino. Me está acompanhando? E o Senhor disse para mim nesse texto: vocês falam como gente grande, mas você não tem estrutura interna para sustentar o que vocês falam. Você está aqui? Ele depois, em outra manhã, ele disse: vocês engrossaram a voz, mas vocês não têm estrutura interna para sustentar aquilo que vocês falam. Então está na hora de continuar mudando a voz, disse o Senhor para mim, mas está na hora de trabalhar em que vocês possam crescer internamente, vocês possam alcançar a estatura e não necessariamente alcançar a altura. Ok? Me está acompanhando? Há gente que tem altura na igreja brasileira, e me vou referir à igreja brasileira não porque isso só acontece aqui, isso acontece no mundo inteiro, mas nós temos com gente com altura em nossos dias, mas pouca gente com estatura. ¿Me está entendiendo? Y la gente se impresiona con la pirotecnia, la gente se impresiona con la tecnología, ¿cierto? Mas muito de lo que vemos só tem aparência, mas não tem essência. ¿Você está aqui comigo ou não? E isso não é uma apologia às igrejas pequenas, isso não é uma apologia às igrejas limitadas em recursos, em estrutura, não. Mas a gente se impressiona com a altura. Mas depois a gente sofre porque aquilo que pensávamos que tinha estatura, mas era só altura, quando a coisa despenca, a gente diz: meu Deus. Me está acompanhando? Percebe esta verdade? Então são dias de nos dedicar a alcançar esta estatura, e essa estatura é interna. Essa estatura tem a ver com essência, essa estatura tem a ver com algo interno, essa estatura tem a ver com algo eterno, e essa estatura tem a ver com aquilo que Deus vê. Me dê um último texto para eu entrar em um texto que eu preciso entrar, por gentileza. É 2 Coríntios capítulo 4, verso número 18. Olha o que diz aqui: não atentando, certo? Olha o conselho de Paulo há muitos anos atrás. Não atentando nós nas coisas que se veem, em lo que tem aparência, em lo que tem altura, não é? Paulo está dizendo, mas sim as coisas que não se veem. Poderíamos dizer, precisamos enxergar em nós primeiro se estamos crescendo na estatura. E ele vai explicar, porque as coisas que se veem são temporais, fazem parte do cronos, mas as coisas que não se veem são eternas. Então Paulo está falando de este olhar, de enxergar, não é? Não para andar medindo, olhar para ele e dizer, será que ele tem estatura ou tem altura? Não, é enxergar para nós. Esta palavra não é para andar medindo o irmão, não é para estar medindo o pregador, não é para estar medindo o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, mas é para que a gente tenha consciência aonde nós estamos e aonde nós devemos chegar. Me está acompanhando? Agora, observe, vou trabalhar com um texto no livro de Hebreus para que a gente possa traçar, se podemos chamar assim, um caminho prático de como desenvolver estatura. Porque não adianta eu lhe falar que precisamos de estatura e não lhe mostrar, se poder dizer assim, um guia prático para que você possa desenvolver esta estatura. Você possa desenvolver e eu também possa desenvolver, ok? Então vamos lá. Hebreus, capítulo número 5, a partir do verso 11. Observe aqui, olha o que diz o apóstolo aos Hebreus, ok? O livro de Hebreus é um livro esquecido praticamente em nossas comunidades de fé. A gente ouve falar de Hebreus, capítulo número 4, verso 12, que a palavra é como espada, que separa a alma do espírito.
alguns de nós já escutamos pregações no capítulo número 6, não é? Que é a âncora da alma, não é verdade? O capítulo número 11 é o capítulo mais conhecido do livro de Hebreus, onde falamos dos heróis da fé. Conhecemos até, vou chutar aí, até o versículo 30, mas do 30 para diante a gente desconhece. Ok? Eu quero lhe desafiar a lê-lo inteiro. Ok? Depois do 30 vai dizer que esses homens alcançaram um bom testemunho, mas não alcançaram promessa. Uau! Me está entendendo? Mas a gente fica vidrado com os personagens bíblicos lá, Abraão e esse e aquele. Mas me dê esse. Eu volto aqui. Eu não me contenho, cara. Hebreus 11, me parece que é o 42, ó. O 42 me parece que é. 11:42. Oh, vai chegar o dia que eu vou ter essa tela do Homem de Ferro, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó, tchau, tchau, assim vão aparecer os versículos. Não é, meu irmão? 39. Vamos lá, me deu 39 então, o pastor Micael me está auxiliando aí, ó. E todos estes, los mencionados anteriormente, todos estes está dizendo, embora tenham alcançado, recebido o quê? Bom testemunho, não é? Pela fé, contudo, entretanto, todavia, mas não alcançaram a promessa. Uau! Você precisa escolher ou alcançar bom testemunho ou alcançar a promessa. Me está entendendo? Esses homens são exemplo, mas eles não alcançaram a promessa. Porque a promessa estava relacionada com Cristo. Alô? ¿Me está acompanhando? E todos esses enumerados são os que viveram antes da cruz. Então não alcançaram a promessa. Então leia não só até o 30. Continue lendo, leia o contexto inteiro. E passe para o 12, porque o 12 faz parte do capítulo número 11. ¿Me está acompanhando? Mas voltemos ao 5, porque senão eu não termino. Eu preciso terminar. Sobre isto temos muito a dizer. Pergunta aqui. Acerca do que o apóstolo aos Hebreus tem muito a dizer. Me dê o 10, por gentileza. Observe aqui. O tema do apóstolo aos Hebreus era o sacerdócio de Melquisedeque. Diga comigo assim. O tema do apóstolo aos Hebreus, no capítulo número 5, era o sacerdócio de Melquisedeque. Ok? Isso precisa ficar muito claro para você. Então o que acontece? O apóstolo aos Hebreus chega, certo, com este tema preparado. Ele disse, olha, vou falar de Melquisedeque para eles. Mas quando ele chega perante seu auditório, ele lança o prumo. Esse prumo que falamos ontem, que mede maturidade, que mede profundidade, que está lá em Atos 27 e 28. E ele percebe que seu auditório não tem maturidade para o tema. Me está acompanhando? É isso o que Hebreus está dizendo, não é? Então agora me dê o 11. Quando ele diz sobre este tema, temos muito o que dizer, é sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Então ele diz, como não há profundidade, eu vou guardar a minha aula para outro dia. Alô, você está aqui? E isto é sério. Sabe por quê? Porque hasta o dia de hoje temos problemas, se podemos chamar assim, temos dúvidas em entender o sacerdócio de Melquisedeque, porque uma geração não deu a medida. Você está aqui comigo? Observe o que eu vou lhe dizer já de antemão. Quando uma geração não dá a medida, se retém uma verdade espiritual no mundo do espírito, que era para ser dada a conhecer a essa geração, mas porque não deu a medida, a aula se engaveta. Você está aqui ou não? Alô? Quantas aulas teremos engavetadas para trás? Me está acompanhando? Quantas verdades eternas e espirituais que Deus determinou para esta geração só estão pairando sobre nossas cabeças porque ainda não demos a medida, porque ainda não alcançamos a estatura. Este é o exemplo. Sobre isto, sobre este tema, Melquisedeque, temos muito a dizer, mas de difícil interpretação. Diga assim comigo, o evangelho se torna difícil porque a gente não amadurece. Você está aqui? A gente diz, não, mas aquilo que o Dario está explicando é muito difícil, muito complicado. O evangelho não é complicado.
O evangelho se torna complicado quando a gente não se submete ao processo de desenvolvimento e de maturidade. Essa é a expressão. O apóstolo aos Hebreus não está dizendo que o evangelho é difícil interpretar ou de difícil entendimento e assimilação. Ele está dizendo, e vai explicar daqui a pouco, porque vocês não amadureceram, porque vocês não se submeteram ao processo, porque vossa vida não está dando a medida, eu vou ter que engavetar a aula. E isto vai se tornar meio complicado para vocês entender. Me está acompanhando ou não? Observe aqui, ele continua. Por quanto vos tornastes o quê? Tardios para ouvir. Há outra tradução que diz lentos para aprender. Ok? Agora observe. Algumas pessoas me ouvem. Hoje eu brinquei com um substantivo que tinha características de adjetivo, não é? E aí eles ficaram me suando, que chama, me tirando barato de mim lá na mesa. Então, mas eu quero lhe dizer algo aqui que você possa entender, não é? Porquanto vos tornastes tardios para ouvir ou lentos para aprender. Existem duas palavrinhas para aprender. Existe um aprender com uma E e um aprender com duas E. Sabia disso ou não? Você está aqui ou não? Tu tem como escrever as duas palavrinhas e projetar para mim? Um aprender normal, filho, com uma única E e um aprender com duas E's aí juntinho. Aprender. Tem condições? Um aprender normal, com uma E. E um aprender aí, quando sai a E, tu coloca duas E. Repite a E. Quando você estiver pronto, você projeta para mim, filho, por favor. Aqui, ó. Isso. Ok, falta uma R aqui, meu filho. É infinitivo do verbo. Aqui, aprender. E esta é aqui, filho. Não tem problema, é ao vivo, filho. Tranquilo. Coloca para mim uma R aqui e muda esta E. Shum. Eu falo aqui, ó. Shum. Opa. Junta, filho, junta, junta. Aqui falta uma R, filho. Aprender para ser um infinitivo. Eje, falta aqui, filho. Eje. Tranquilo, tranquilo. Isso é importante. Estamos aprendendo todos. Aqui, filho, olha para mim. Qual é seu nome? Ah, não, está enxergando. Ok, mas aqui me falta uma E. E aqui tira essa E e coloca uma R. E aqui falta uma R. Assessora aí, pastor Micael. Não se perca, não se perca. Concentre-se, vai ser importante isto. Talvez você já sabe. Vamos lá ou não? Está saindo ou não? Bota na conta do chileno, tá? Não bota na conta dele, não. Isso. Não, não, não. Esta é aqui, ó. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Não, a gente não vai perder um momento. Isso é o que eu penso, que não perca um momento. Que é importante isso. Falta um N também aqui, ó. Isso, aqui foi. Tira o R e coloca um E. Isso. Aí sim. Muito bem. Observe aqui. Observe agora, volta aqui. Este detalhe que nos custou acertar é muito importante. Este aprender é adquirir conhecimento acadêmico. É adquirir informações. Ok? Agora, este aprender com duas Cs é me apropriar de. Ok?
ok? O policial aprende o ladrão, ok? Não aprende o ladrão. ¿Me está acompanhando? Então, quando a escritura, mesmo que fale com uma E, o que ela está querendo é com duas E. Então, volte agora, por gentileza, 4:11, lá onde a gente leu, tardios para ouvir, lentos para aprender, por gentileza. Hebreus 5, filho. 5:11, tranquilo, tranquilo. Não perca sua paz por tampouco. Cinco 11. Por quanto vos tornastes tardios em ouvir. Há outra versão que diz lentos para aprender. Não lentos para captar informações, mas lentos para nos apropriar de aquilo que precisamos nos apropriar. Você está aqui comigo? Não são dias necessariamente de captar informações. Ótimo, o que a grande maioria está fazendo suas anotações lá no caderno de notas do celular, ou anotando num caderno, ou nessa Bíblia agora que tem anotações do lado. Ótimo, mas Deus não demanda esse aprender. Ele quer que nós nos apropriemos. Ele quer que nós tomemos posse de aquele entendimento, de aquele conhecimento. Então, mas tudo começa com dar atenção a ouvir. Nós temos vos tornastes tardios para ouvir. Sabe por quê? Porque a gente acha que sabe. Me está entendendo? A gente está exposto a tantas pregações, a gente está exposto a tanta literatura, a gente está exposto a tantos pregadores, que quando, por exemplo, eu digo assim, vamos abrir João 14:6, a gente diz, eu já sei. Me está entendendo? Eu já sei, já escutei fulano pregar, já leí um livro de um teólogo que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Me está acompanhando? E porque achamos que sabemos, nos tornamos tardios para ouvir. Lentos para nos apropriar de aquilo que Deus está liberando para nossos dias. Só me dê, para exemplificar isso de me apropriar, por gentileza, 1 de Timóteo, capítulo 6, verso 11. Mas tu, homem de Deus, diga homem de Deus, mulher de Deus, diga uma vez mais, homem de Deus, mulher de Deus. Se eu perguntar para você quais são as características de um homem e uma mulher de Deus, você vai me dizer alguém que ora muito, alguém que lê muito a Escritura, e tudo isso é verdadeiro. Mas olha como descreve Paulo a Timóteo um homem de Deus, aquele que foge. Você está aqui ou não? Alô? Estão aqui comigo ou não? A gente vai dizer, homem de Deus é aquele que ora muito. Homem de Deus é aquele que sube um monte. Homem de Deus é aquele que estuda muito a Escritura. Tudo isso ajuda para nos tornar um homem de Deus. Mas como Paulo descreve a seu filho na fé, Timóteo, o que implica ser um homem de Deus? Um homem de Deus é aquele que foge destas coisas e segue ou se apropria de outras. Isso é ser homem de Deus. Eu não estou dizendo que orar muito não te constitui um homem de Deus, mas a principal característica, desde a perspectiva de Paulo, ser um homem de Deus, é deixar ou fugir das coisas que não convêm e me apropriar e, vai dizer aqui, seguir o que Deus determinou para a minha vida. Então, olha, foge destas coisas. De que coisas? Daquelas que ele numerou do verso 1 do capítulo 6 ao verso 10. E agora ele vai dizer, e segue agora a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Me está acompanhando? Agora, observe o 12. Peleja a boa peleja, o bom combate da fé. Apodera-te, toma posse, apropria-te, aprende com duas E, de quê? Da vida eterna. Isso qualifica um bom ministro. Alguém que foge e alguém que se apropria. Alguém que milita o bom combate da fé, certo? Se apropriando da vida eterna. Porque a vida eterna é um bem para aqui e agora e não para o além. Alô, obrigado por seu amém, obrigado por sua alegria.
Certo? Há gente que diz, não, mas quando eu chegar no céu, mas quando eu andar nas ruas de ouro, quando eu tomar banho no mar de cristal, aí a coisa vai melhorar. A vida eterna começa aqui e agora. A vida eterna começou para mim quando eu fui encontrado por Cristo Jesus e Ele se tornou vulnerável para mim com o desejo que eu o conhecesse. A vida eterna não é um bem para daqui a pouco. A vida eterna é um bem que nos foi dado a partir de Cristo Jesus para começar a desfrutar aqui e agora. E quando nos encontremos com o Senhor, vamos a viver em plenitude essa vida eterna, que não é necessariamente uma vida que dura muito, mesmo que dure, mas a vida eterna é a vida daquele que é eterno. Essa é a vida eterna. Deus nos compartilhou sua própria vida. Me está acompanhando? Então eu preciso me apropriar. Volte ao versículo, capítulo 5, verso 11, filho, por gentileza. Como paramos no processo de alcançar estatura? Quando nos tornamos tardios para ouvir, lentos para aprender, como está aqui. Ok? Me dê aqui, Hebreus 2:1. Hebreus 2:1. Aqui. Olha o que diz aqui. Por isso, convém atentarmos, dar importância, parar para ouvir com mais diligência para as coisas que temos ouvido. ¿Para quê? Olha, a Bíblia é fantástica. Não sei se você alcança a entendê-la. Ele nos diz, olha, vocês precisam parar e ouvir melhor. ¿Por quê? Porque há um propósito, há uma razão para que em tempo algum nos desviemos dessas verdades. Você está aqui comigo? Vou lhe dizer uma verdade que você talvez vai cair de costa. Temos muita gente desviada dentro de nossas igrejas. Mas não desviadas para o mundo, mas desviadas das verdades eternas. Sabe por quê? Porque não tomam atenção. Quantos pastores há aqui? Levante sua mão, me ajude um pouquinho. Quantos ministros? Ok, perfeito. Observe aqui, não há muitos, mas observe aqui. Quando eu aconselho um casal, e que não é raro, não é? Porque eu não sou o pastor da casa, assim lá do ninho da águia, eu sou o pai da casa, não é? São os pastores que aconselham mais. Mas quando eu tenho a oportunidade de aconselhar um casal que está com um problema e ele começa a me contar o seu problema, eu começo a pensar assim: se ele tivesse dado atenção à palavra que Deus falou há 15 dias, ele não estaria vivendo o problema que está vivendo. Me está acompanhando? Então nós nos tornamos, não damos atenção, nos tornamos negligentes para ouvir. Insisto, sabe por quê? Porque a gente acha que sabe. Não, e alguém dizia já há anos atrás, neste Brasil de Deus, que aquele que acha que sabe é porque não sabe. Me está acompanhando? E nos desviamos, não nos desviamos para o mundo, mas vivemos distante de estas verdades. Me está acompanhando? Não estamos desviados em um mundo, não estamos fumando, não estamos bebendo, não nos estamos prostituindo, mas estamos longe da verdade que Deus determinou para nós viver. Esse é o ponto. Então temos gente que não bebe, temos gente que não fuma, temos gente que não se prostitui, mas temos gente vivendo distante da verdade estabelecida por Deus para ser vivida em nossos dias. A isso que o apóstolo aos Hebreus se está referindo, certo? Se não tomamos atenção, se não damos atenção diligente àquilo que nos está sendo dito, àquilo que estamos ouvindo, estamos correndo risco que nos desviemos. Não de voltar para o mundo, mas que vivamos um evangelho distante da verdade. Você aqui, eu acredito que você conhece essa realidade, não é? Não precisamos ir muito longe. Isso não acontece só lá em São Paulo. Isso não acontece só em Mogi das Cruzes, não é? Pastor Micael conta para mim, certo? Todas as vezes que eu venho aqui em São Gonçalo, não é, Micael? Que São Gonçalo é onde há mais igrejas por metro quadrado, sim ou não? Mas, querido, observe aqui, entenda-lo bem, é só um exemplo, não estou tirando sarro, mas o povo não respeita o farol vermelho, cara. Você está aqui ou não? Nós viemos de carro esta vez e a gente anda tudo certo, porque a gente para no farol vermelho, porque a gente entende que vermelho é para parar e os que vêm atrás, vem. Ô Paulista, sai da frente, Paulista. Você me está acompanhando?
E eu tenho uma paráfrase que diz, o apóstolo João diz, que se nós não amamos nosso irmão que vemos, como poderemos dizer que amamos a Deus que não vemos? Então eu faço uma paráfrase dizendo que como poderemos nos submeter à lei de Deus que não vemos, se não cumprimos a lei que vemos? Obrigado por seu amém, obrigado por sua alegria. Me está acompanhando, queridos? Então a isso que me refiro. A gente vai achando que é normal e nós vamos distanciando da verdade. Nós vamos distanciando da verdade. Me está entendendo? Observe, eu dizia, mas está em Romanos 14. O apóstolo Paulo disse à igreja de Romanos, parece que é 14, 20. Ele disse assim: cuidado com aquilo que vocês toleram, para que não se tornem prisioneiros, certo? Cativos de aquilo que vocês toleram. E a gente vai tolerando. A gente vai tolerando um farol vermelho, não, pode passar. A gente vai tolerando, não sei, uma má palavra, não, mas pode dizer. E vamos tolerando e nos vamos afastando da verdade. Sabe por quê? Porque nos tornamos lentos para ouvir, tardios para entender. Voltemos lá, por gentileza. 5:12 ou 5:11, segunda parte. Me dê o 11 para eu só pegar o fio da meada, filho. Então nos tornamos tardios para ouvir. Se nos tornamos tardios para ouvir, paramos no processo de alcançar estatura. Podemos alcançar altura, mas o que está em jogo aqui não é alcançar altura. Verso 12. Porque desde a infância sabes, que versão é esta, filho? Qual é a versão que você está usando? Não, acho que não. Ok, perfeito. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que podes necessitar de que vos torne. Não tem outra tradução. É a única que tem. Não, eu acho que não é versão internacional, não. Não é? Olha o que eu tenho aqui na versão minha. Verso número 12. De fato, embora a esta altura já deveriam ser mestres. Confira aí na sua Bíblia, sim ou não? Certo? Ele está dizendo, pelo tempo que vocês levam congregando, não mestre de mão cheia, mas deveriam estar ensinando outros. ¿Me está entendendo? Esto me llama a atenção. Observe, eu procurei, embora a esta altura já deveriam ser, porque devendo já ser mestres pelo tempo, pois com efeito, quando deveriam ser mestres, diz outra tradução, sabe? A gente já deveria estar ensinando outros, mas a gente ainda precisa que nos ensinem, e não é qualquer ensino, porque o texto vai dizer que precisamos que alguém nos ensine os princípios elementares. Observe, eu vou parafrasear isto, é como que o apóstolo diga, olha, vocês já estão em quinta série, mas eu preciso que ensinar a vocês coisas da terceira série. Sabe por quê? Porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Pelo tempo, já estão na quinta série. Seriam vocês que deveriam ensinar-los da quarta série, não é? Mas eu tenho que ensinar vocês os princípios elementares da fé, que está aqui, ó. Me está acompanhando? Quanto tempo você caminha com Cristo Jesus? Quanto tempo caminhamos com Ele? Quero fazer só uma aclaração. O tempo que caminhamos com a igreja, muitas vezes não é o mesmo tempo que caminhamos com Cristo, ok? Alguém diz, oh, eu tenho 20 anos de igreja, mas talvez não sejam os mesmos anos que ele caminha com Cristo. Mas eu entendo muito bem, eu não te quero acusar, eu não estou com um dedo acusador aqui, mas é tempo de fazer uma reflexão. Para o tempo que levamos, deveríamos estar instruindo outros. Mas precisamos que nos ensinem ainda os princípios elementares. O apóstolo nos está desvencilhando da tarefa de ensinar uma geração. Mas ele disse, esta matéria, vocês já deveriam estar somando, dividindo, multiplicando e restando, por assim dizer. Mas ainda eu preciso ensinar tabuada para vocês. Você me está acompanhando ou não? Olha o que diz o verso 12 ainda. De fato, embora a esta altura já deviessem ser mestres, vocês precisam que alguém vos ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Me está acompanhando aqui? Insisto, eu não estou aqui para te acusar, mas eu estou aqui para que você faça uma reflexão.
¿A cuánto tiempo camina con Cristo? ¿Y cómo está tu absorción? ¿Cómo está tu aprender de los principios elementares de Cristo? Querido, observe con mucho amor y cariño, ¿sabe? Observe lo que voy a decir. Ya no precisaríamos, indiferente de cuántos años, voy a colocar ejemplo San Gonzalo. Ya no precisaríamos que alguien viese aquí y nos trajese un texto de dízimo y oferta, porque generosidad debería ser un tema que nós ya sabemos, dominamos y sabemos por qué damos, para qué damos y a quién honramos con nuestro dízimo, con nuestra primicia, con nuestra oferta. ¿Me está entendiendo? Este tema ya deveria estar batido. Então o pastor Micael ou a pastora Vilma deveria dizer aqui: olha, agora se abre um momento, a oportunidade de você expressar generosidade através de seu dízimo, através de sua oferta, através de sua primícia. E pronto. Me está acompanhando ou não? Porque generosidade é um princípio elementar da fé. Você está aqui ou não? Alô, você está aqui ou não? Generosidade, sabe por que Deus estabeleceu dízimo? Sabe por que Deus estabeleceu primícia? Sabe por que Deus estabeleceu oferta? Porque Ele queria que seu povo se parecesse com Ele. Em que aspecto? Deus é generoso e eu quero que meu povo também seja. Esse é o lance. Não damos porque não temos ou porque queremos, como foi ensinado. Damos porque em Cristo já nos foi dado tudo. Você está aqui, não damos para ter mais, damos porque já nos foi dado. Não damos para barganhar, damos para exercitar a nossa generosidade, porque quando damos, nos parecemos com Ele. Obrigado por seu amém, obrigado por sua alegria. ¿Me está acompanhando? Quando damos, quando somos desafiados a dar, estamos manifestando a natureza de Deus, porque Deus é um Deus generoso. Você está aqui comigo? Mas a gente tem que insistir. A gente tem que lembrar a você que nós pagamos aluguel. A gente tem que insistir que nós pagamos conta. A gente precisa insistir. Isso precisaria ser um tema absorvido. E aí você diz: não, mas que eu conheço pastores. Querido, não estamos falando dos outros, estamos falando desta casa. Estamos falando de homens de Deus que você conhece. Me está entendendo? Porque essa é a nossa desculpa. Não, eu tenho dificuldades para dar, porque eu já participei e um pastor, ele passava a mão, ele sofria erradamente. Sim, mas se já você provou que seu pastor, o ministro da casa, é um ministro ordeiro, honesto, com caráter, você não pode ficar se escondendo atrás disso. Está acompanhando? Não. Então são princípios elementares. Já deveríamos estar em outro grau. Não é? Hoje o Samuel chegou todo contente, não é? Porque foi promovido na 5ª série. Uau! Assim deveríamos estar nós. Me está entendendo? O problema não é em que série você está. O problema é há quantos anos você está na mesma série. Esse é o lance. Me está entendendo? Porque a gente se torna repetente. Precisamos de um advogado para nos tirar da 4ª série. Lamentavelmente, sabe, querido, aqui em Deus não há o efeito bica, não é? Lá em São Paulo, o efeito bica, não é? É dizer, um menino que não passa, o professor dá uma bica nele e lo passa para o próximo ano, porque já não aguenta mais. Ele diz: olha, não aguento mais este menino na 4ª série, reprovou 1 ano, 2 anos, está 3 anos na 4ª série. Então vamos lá no projeto bica. Ele lo coloca, dá um pontapé nele e lo promove na 5ª série. Sim ou não? Você conhece este termo em educação, analfabetos funcionais? Você conhece esse termo? Não é? De que são crianças que vão sendo aprovadas, entre aspas, e vão sendo promovidas de 4º a 5º, de 5º a 6º, de 6º a 7º, 8º e 9º ano. Mas quando chegam no 9º ano, não sabem interpretar um texto. Conhece esse termo? Analfabetos funcionais. Eu tenho uma má notícia para você. A nossa igreja está com uma grande porcentagem de analfabetos funcionais falando de verdades espirituais. Conhecem os símbolos, mas não sabem interpretar as coisas. Conhecem os números, mas não sabem fazer uma soma. Conhecem os números, mas não sabem fazer uma conta de vezes. Me está acompanhando? Conhecem as letras, leem muito bem, mas não sabem interpretar o que está escrito. Sabe por quê? Porque nos tornamos lentos para ouvir, tardios para aprender. No nos importa necesariamente la estatura. Damos atención a la estatura, aquello que aparece.
Eu não sei, queridos, mas sabe, para tocar há brigas, mas para lavar banheiro ninguém briga. Sim ou não? Para ficar no estacionamento ninguém briga. Sim ou não? Queridos, se brigamos para cantar, tínhamos que brigar também para limpar banheiro. Porque el que limpa o banheiro é tão importante, tão útil como el que toca. Certo? Eu venho de uma agência missionária onde nos instruíam, nos capacitavam e dizia: tu queres ser um grande pregador por trás de um púlpito, em uma plataforma e usar a Bíblia? Queremos, dizíamos nós. Então começa com a vassoura. Porque para me tornar um bom pregador, eu preciso seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo um filho de Deus, pegou uma toalha e mandou trazer uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos. Isso se chama serviço. Estar disposto, sabe? Meu título ou meu ofício de profeta não me exime do serviço. Não me exime. Me está entendendo? Ah, mas eu sou fulano de tal. Mas não me exime de arrumar uma cadeira num momento determinado, de ajudar os diáconos da casa a recolher os copinhos de plástico que você deixa debaixo do banco porque você bebe água enquanto estamos no culto. Nada contra. Mas quem pode recolher copinhos de plástico é qualquer um de nós, porque todos nós fomos chamados para servir. Está aqui comigo? Mas a gente perde o serviço, sabe por quê? Porque a gente se guia pela aparência. Parece que o serviço nos denigre. No reino do Espírito, o serviço não nos diminui, o serviço nos faz grandes. Me está entendendo? Eu não quero ser famoso, eu quero ser grande. Me está entendendo? Porque o famoso é o bonitão, o famoso é o que preserva a estética, é o que cuida da visibilidade. Mas aquele que quer ser grande é aquele que serve os outros. É aquele que está disposto. Ah, eu não sou diácono, mas se a criança jogou água aí no lado, eu mesmo pego um pano e eu mesmo seco. Está acompanhando ou não? Mas o que acontece? Nos tornamos lentos para ouvir, tardios para aprender. Precisamos que nos ensinem as mesmas coisas, que estejamos repetindo as mesmas coisas e não saímos do lugar. Entenda, nessa ilustração, deveríamos estar nos formando do novo ano, mas ainda martelamos em ensinos do 5º ano. Me acompanha ou não? Continuemos aqui. Sabe por quê? Olha que interessante. Porque nos acostumamos a leite. Está aqui comigo ou não? Diga assim comigo: quem é criança toma leite. Está aqui ou não? Então nos gusta o leitinho. Uma palavra um pouco mais densa como a do Dario, a gente fica incômodo e diz: não, mas como assim? Esse cara parece que vem me apontar o dedo na cara, cara. Não é o meu. Você está acompanhando? A gente se acostuma a beber leite, querido. Me acompanha ou não? Você sabe quando a mamãe tem que desmamar? É assim que se chama? Tirar o peito da criança. Você sabe quando a mamãe deveria tirar um neném, o seu filho do peito? Você sabe quando? Diga assim comigo: quando saem os dentes. Você está aqui comigo? Pergunte para mim por quê. Porque a criança com dentes vai começar a morder o mamilo da mãe. Vai começar a ferir a sua mãe enquanto mama. Então, quando lhe saem os dentes à criança, ele precisa ser desmamado. Ele precisa agora começar a comer papinha, um pouquinho de batatinha, uma cenourinha, um pedacinho de carne. Não é assim, mamãe? Um caldinho de feijão, sim ou não? Por quê? Porque os dentes estão saindo. Sabe o que precisamos entender? Entenda-me muito bem, eu sou rude em los exemplos. Nós temos um monte de marmanjos na igreja, com todos os seus dentes, e continuamos mamando. Me está entendendo? Se vem um profeta como eu, que é um pouco mais rude com as palavras, a gente diz: ai, mas nós não estamos acostumados a esse tipo de palavra, porque você toma leite. A leite é para as crianças. As crianças demandam dieta líquida. Os maduros demandam dieta sólida. Porque têm dentes. Podem mastigar, podem comer, podem desfrutar.
Eu não sei se você sabe, parece que os primeiros 6 meses o leite materno provee todos os nutrientes que aquela criança precisa para o desenvolvimento. O leite, que tem outro nome, é algo grosso que sai do peito da mãe, mas depois de um tempo é só cozinha leve. Por isso a pediatra disse: olha, agora vamos introduzir uma maçãzinha ralada, sim ou não? Um suquinho de laranja, vamos pôr um pouquinho de arroz, um pouquinho de carninha desfiada, sim ou não, mamães? Mas a gente está há 10 anos com Cristo Jesus e continua mamando. Está acompanhando aqui? Precisamos queimar as mamadeiras, queridos. Precisamos abandonar o todinho. Si queremos crecer en estatura, si queremos dar a la medida, ¿sabe por qué? Porque, cierto, no conocen los principios elementares y vos habéis feito tais que precisáis de leite y no de alimento sólido. ¿Usted está aquí conmigo? Si queremos crecer en estatura, tenemos que comer comida sólida. Tenemos que parar de mimimi. ¿Me está entendiendo? Temos que parar de ser crente Nutella, cara. Me está entendendo? Temos que parar. Temos que dizer: olha, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, não é na aparência, mas é na estatura interna. Aqui, ó, leite e não alimento sólido. Me dê aqui o próximo para eu ir concluindo, que meu tempo já estourou aqui. Ora, qualquer que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente. É inexperiente em quê? É a palavra da justiça, pois é criança. Em outras palavras, é enganado facilmente. Me está entendendo? É criança. Alguém já nos disse que é mais fácil que tirar um pirulito de criança? Alguém já nos disse assim? Então você escuta um cara ardilhoso, ele é carismático e ele vai te manipulando e você acredita. Por quê? Porque aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Não tem experiência com Deus, querido. E observe aqui, com muito amor e carinho, não estou falando de experiências pentecostais. Me está acompanhando? Mas estou falando de experiências com Deus. Conhece seu Deus. Conhece seu Deus. Me está entendendo? Conhece um Deus que provee, não só quando lhe falta. Porque o Senhor é Jiré os 31 dias do mês. Me está acompanhando? Não é só quando te falta. Ele é Jeová Rafá, não só quando você está doente. Ele é sempre o curador. Ele é sempre o sarador. Me está entendendo? Ele tem clareza, ele conhece seu Deus. Ele não é um versículo bíblico que diz que ele estará comigo todos os dias. Não é um versículo bíblico. Ele lo vive todos os dias. En la alegria, ele está comigo. En la tristeza, ele está comigo. En la abundância, ele está comigo. Na minha necessidade, ele está comigo. Não é um versículo bíblico. O Salmo 23 não é um decoreba. Ele disse: o Senhor é meu pastor, e mesmo que algo me falte, Ele nunca me faltará. Esse é o texto. Me pode faltar tudo, mas se Ele não me falta, eu estou pleno, eu estou satisfeito, eu estou completo. Mas nos acostumamos a leite e nos tornamos crianças. Se o Senhor não nos dá, esta igreja não tem poder. Pergunte para mim, por que não andamos mais sobre as águas? Pergunte para mim. Pergunte. Porque o Senhor dá inteligência ao homem para fazer pontes. Estou explicando porque a gente é saudosista de coisas que aconteceram com a igreja primitiva. Me está acompanhando? E a gente diz: não, mas já não temos mais milagres como na igreja primitiva. Me está acompanhando? Sabe por que não andamos mais sobre as águas? Porque o Senhor capacitou nós homens com uma inteligência que agora nós construímos pontes. Isso está aqui. Sim ou não? Me está acompanhando? Mas a gente está preso. Me está entendendo? A coisas que fizeram parte de um tempo e de uma etapa da igreja. Mas a gente está tomando leite, queridos. E o leite é gostoso, queridos. O todinho é gostoso, sim ou não? Pergunta ao meu filho: sim ou não, filho? O todinho é gostoso.
Me está entendendo? Sim, ser criança é bom demais. Eu tenho uma filha casada de 28 anos que ela dizia para mim: pai, eu não quero crescer, pai, eu quero ficar criança. É tão bom ser criança, pai. E é bom ser criança, sim ou não? Concorda comigo? A vida de adulto é difícil, sim ou não, meus irmãos? É muita responsabilidade, é muita conta para pagar. Quando vão chegando os anos, não é, pastor? A gente pensa, mas o corpo não responde como a gente pensa. Sim ou não, meus irmãos? Crescer não é fácil. Me está entendendo? Mas na medida que crescemos, sinônimo de maturidade, nos vamos apropriando de aquilo que o Senhor já nos deu. Já não é só uma música que cantamos. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Já não só cantamos, agora estamos vivenciando, agora nos estamos apropriando. Haja sol, haja chuva, estamos conectados com Ele. Porque aprendimos um segredo, como dice Paulo. Eu aprendi um segredo: a estar contentes en la necessidade e en la abundância. Porque aí há um segredo. Tudo lo posso en aquele que me fortalece. ¿Me está acompanhando? Então, queridos, de uma maneira didática, temos que avançar da dieta líquida à dieta sólida. ¿Para quê, Darío? Para que cresçamos em estatura. Porque Deus não se impressiona com gente alta. Lo que impressiona a Deus é gente que está crescendo em estatura. E essa estatura é interna. O olho humano muitas vezes não la percebe. Verso 14, por gentileza, para eu terminar. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, para os maduros, para aqueles que estão, certo, se medindo aqui, dizer: olha, estou mais próximo da estatura de um varão perfeito. Passa ano e estou mais próximo da medida. Porque a alimentação tem influência direta com a estatura. ¿Me está entendendo? Si nos alimentamos de leche, la gente não alcança a estatura. Mas si nos alimentamos de comida sólida, alcançamos a medida que o próprio Deus estabeleceu para nós. É para os adultos, os quais têm, pela prática, pelo exercício, suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pergunta para esse menino o que é exercitar-se. Pergunta para esse menino, sim ou não? É todos os dias, não é? Come ovo de manhã, come ovo de tarde, sim ou não? E vamos puxando ferro. Não é assim, meu irmão. E é andar lá no, certo, na bicicletinha ou na esteira, sim ou não? Se exercita. Há um exercício espiritual todos os dias. Se eu te pergunto para ele, como ele ganhou esses braços? Ele tem como 3 braços dos meus. Pode ver aqui, me está entendendo? Mas isso não foi de uma noite para o dia. É puxando ferro. É de manhã, certo, lá andando de bicicleta, parece, não é assim? Sim, andando lá, certo, não sei, 1 hora, e come 20 ovos de manhã, se alimenta com proteína, não é verdade? Para quê? Vai se exercitando, me está acompanhando? Mas a gente se exercita 2 dias na semana. Ai, que o culto, certo, aqui, a Esther, a agenda da semana, culto a quarta, culto domingo. E a gente não cuida do que come, e vem aqui, certo, e puxa um ferro um pouquinho, o culto de quarta, o culto de domingo, e a gente quer ser experiente. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os que se submetem ao processo de maturidade, os quais pela prática, os quais pelo exercício diário e constante, têm suas faculdades aguçadas e experimentadas. Para quê? Para discernir. Ou seja, não é presa fácil do inimigo. ¿Me está entendendo? O maduro, querido, o maduro, ele sabe que tudo lhe é lícito, mas tudo não convém. Esse bem e mal é para discernir o que não convém, querido. O evangelho já foi, pode e não pode. Agora tudo me é lícito, mas há coisas que não me convém. Então aquele que come comida sólida e se exercita todos os dias, ele não vai andar assim: pode, não pode, pode, não pode. Ele diz: tudo me é lícito, mas isso não me convém. Essa mensagem não me convém. Esse papo não me convém. Não sei, esse lugar não me convém. Me está entendendo? Porque depois da graça não é posso ou não posso. Tudo posso. Mas tenho que discernir aquilo que me convém e aquilo que não me convém. Aquilo que coopera para alcançar a estatura e aquilo que não coopera. ¿Me está entendendo?
Mas isso se obtém por um exercício diário. Estou falando, você aqui, meu irmão, não é do exercício físico, mas estou falando de um exercício espiritual. Terminemos aqui, capítulo 6, verso 1. Estou terminando. Capítulo 6, verso 1. Pelo que? Diga comigo, deixando. A maturidade vai te desafiar a deixar. Não tem maturidade se não deixamos. Precisamos deixar as coisas de menino. Precisamos deixar as coisas que nos atrapalham. Precisamos deixar o que não coopera. Precisamos deixar de lado o leite, por assim dizer. Se queremos amadurecer, precisamos deixar. Você está aqui comigo? Olha o que diz. Pelo que deixando os rudimentos básicos da doutrina de Cristo, prossigamos, avancemos, vamos a progresar até a perfeição. En la versión internacional esa palabra do griego es teleios, que es maduro. Avancemos para la maturidade. Observe o que vou lhe dizer. Se deixamos, avançamos. Se não deixamos, não avançamos. Por isso Paulo disse, quando era menino, falava, pensava, sentia como menino. Mas quando cresci, deixei as coisas de menino. Porque se queremos amadurecer, vamos a ter que deixar algumas coisas. Não temos como amadurecer conservando, continuar pensando como pensamos, continuar sentindo como sentimos, continuar com nossas emoções destruídas pelo passado. Não vamos amadurecer. Deixando para trás, prosseguimos para a maturidade. Não lançando de novo, uma vez mais, fundamento de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E aí vai prosseguir. Eu estou aqui para lhe dizer que se queremos ganhar estatura, precisamos deixar. Precisamos deixar. Você já se perguntou por que a porta é estreita e o caminho também é estreito? Você já se perguntou isso? Não poderia ser a porta estreita e o caminho largo? Você está aqui comigo ou não? Você já se perguntou por que a porta é estreita e o caminho também é estreito? Eu vou lhe explicar. Porque para entrar pelo caminho, a gente tem que deixar. Por essa porta estreita não cabe tudo, toda a equipagem, toda a bagagem que nós trazemos. Me está acompanhando? Então, para entrar pela porta, que é Cristo Jesus, Cristo é a porta estreita, a gente tem que deixar. Mas enquanto caminhamos, porque o caminho também é estreito, enquanto caminhamos, também deixamos. Continuamos deixando. Continuamos deixando. Amém? E o caminho, querido, não é a igreja, o caminho também é Cristo. Eu sou o caminho. Então, se entramos por Ele e estamos em Ele e Ele em nós e estamos percorrendo Ele, precisamos deixar. Há pensamentos que você precisa deixar, porque é como um peso que não te deixa amadurecer. ¿Me está entendendo? Há emoções feridas e distorcidas ou distorcionadas que você precisa entregá-las ao Senhor para que o Senhor las cure, para que o Senhor las cicatrize, porque senão você não vai amadurecer. O apóstolo Luiz Hermínio já nos ensinou anos por anos, não é? Que o Lázaro lá na porta, os cachorrinhos lambiam suas feridas, e quando a gente lambe feridas, as feridas não cicatrizam. Está acompanhando aqui? Então a gente tem o coração ferido, emoções feridas, mas a gente lambe nossas feridas. Procura um pastor que lamba nossa ferida. Me está acompanhando? E quando não encontramos um pastor que lambe feridas, a gente vai procurar outro lugar, porque a gente está atrás de que lambam nossas feridas. Se alguém lambe feridas, querido, as feridas não cicatrizam. Jesus não lambe feridas. Jesus tem o laser, que quando Ele toca a ferida emocional, o trauma com meu pai, o trauma com minha mãe, o trauma com meu marido, o trauma com meu pai, Ele nos toca e Ele cauteriza essa ferida. Uma ferida de abandono, uma ferida de orfandade, uma ferida, não sei, de abuso emocional, psicológico, sexual. Ele cauteriza essa ferida. A gente vai carregar a cicatriz, mas essa lembrança já não nos vai afetar como nos afetava. Me está entendendo? Há desejos, vontades suas que precisam passar pelo crivo de Deus. Porque há desejos que você alimentou na sua alma e em seu coração. Tem uma má notícia, que não vão se cumprir nunca.
porque não está na vontade de Deus, porque o Pai só tem compromisso com a sua vontade, não com a sua. Le enganaram quando lhe disseram que você vinha para o Evangelho e o Senhor seria o gênio da lâmpada e Ele cumpriria todos os seus desejos. Le enganaram. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo disse: não me incomodo em sofrer lo que estou padecendo, porque meus sofrimentos cooperam com o progresso do Evangelho. ¿Me está entendendo? Mas a gente foi alcançado por um evangelho que a gente não sofre, que um evangelho que parece que todo funciona, a gente planeja e parece que Deus vem com uma varinha de condão e faz tchan e tudo acontece. Tudo acontece conforme a sua vontade, conforme a seu querer. Pastor Micael, parece o domingo, citou, certo, Mateus 6, Lucas 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita no céu. E no céu não há questionamento. Quando Deus disse: olha, vamos fazer tal coisa, os anjos já se programam e dizem: olha, ou já saiu o comando do trono, agora nós vamos a executar. E no céu não há procrastinação, e no céu não há confirmação, meu irmão. Deus falou e os anjos se executam. Podem encontrar, certo, como o caso de Daniel, podem encontrar trânsito e vão a demorar em chegar com a resposta, mas a hora que sai o mandato do trono, os anjos estão prontos para executar a vontade do Senhor. Está na hora de deixar. Se queremos ver esse reino manifesto nas ruas, se queremos ver esse reino manifesto na educação da nossa cidade, se queremos ver uma economia mudada através desse reino, precisamos alcançar estatura, não necessariamente altura. Precisamos nos esquecer da aparência e precisamos crescer em essência. Este mundo precisa de Cristo Jesus em essência. Ele não precisa um Cristo caricaturizado. Me está entendendo? Este mundo não precisa uma caricatura de Cristo Jesus. Esta geração, este mundo, esta sociedade precisa de um Cristo pleno, completo. E a igreja foi estabelecida para manifestar esse reino e esse Cristo que essa sociedade que está lá fora está gritando para conhecer esse Cristo. Mas para isso precisamos corrigir, não é? Como vimos, que aprendemos. Precisamos mudar a nossa alimentação de leite para alimento sólido. Precisamos tomar a responsabilidade que nos cabe. Porque quando Deus nos salvou através de Cristo Jesus e nos deu lugar na sua família, não é para que sejamos eternamente crianças. A palavra grega para crianças é népios. No grego, népios. Ele nos salvou para que sejamos oíos, oujos, filhos amadurecidos, que possamos representar Deus sobre a face da terra, que possamos administrar os recursos que Deus já nos deu. Então eu estou aqui para lhe dizer, esta é minha última participação hoje e neste ano. Talvez nos vamos ver o próximo ano, talvez, só Deus sabe. Mas eu estou aqui para lhe desafiar, igual que o apóstolo Paulo, hasta que todos lleguemos a la medida establecida por Deus, a la estatura de um varão perfeito, a semelhança de Cristo Jesus. Eu não quero que você se pareça comigo, eu quero que você se pareça com Ele. Amém? Se você ver alguma coisa ruim, sou eu, mas se você ver alguma coisa boa em mim, esse é Cristo Jesus que está crescendo em mim. Lo ruim, colóquelo na minha conta, certo? Los erros, colóquelos na minha conta. Mas se você vê alguma virtude em mim, esse é o Cristo que cresce no meu interior. Fique de pé nesta noite, quero orar com você. Senhor, oramos, liberamos esta palavra nesta noite, Senhor. Senhor, chegou a hora, chegou a oportunidade de crescermos em estatura. Dizemos não a tudo aquilo que é aparente. Dizemos não a tudo aquilo que é aparência, a tudo que enche os olhos humanos, a tudo isso que nos cativa, Senhor. Senhor, o texto de Gênesis diz que o fruto era atraente aos olhos, Senhor. O fruto tinha aparência, mas o fruto não produziria, o fruto dessa árvore não produziria aquilo que Deus esperava.
Então, Senhor, en esta noche queremos nos comprometer con la estatura. Queremos nos comprometer con la estatura. Queremos, Señor, nos comprometer con una dieta sólida. Como ministros, Señor, no queremos comprometer a palavra que o Senhor nos entregou. Nos dê a capacidade, Senhor, não de diluir, mas de dosar, Senhor. Poder olhar para aqueles que se reúnem conosco e saber qual é a medida para eles. Qual é a medida de maturidade, Senhor? Aquele que é criança, lhe daremos leite. Mas aquele que já é adolescente, lhe ensinaremos outro tipo de dieta e lhe ensinaremos a produzir o seu próprio alimento. Nos ajude, Senhor. Rompa nesta cidade. Rompa na cidade de São Gonçalo, Pai. Senhor, rompa todo jugo, Senhor. Todo limite, Senhor. Todo, Senhor, obstáculo que impede a igreja, Senhor, de São Gonçalo alcançar a estatura que o Senhor projetou para este tempo, para esta geração. Senhor, dissemos sim para a proposta. Dissemos sim para a proposta do Senhor. Nos decidimos, Senhor, a deixar aquilo que seja necessário deixar, para que alcancemos a medida. E assim como Noé, sejamos um pregoeiro de justiça. Assim como Noé, Senhor, sejamos alguém que correspondió a la medida. Y porque dio a la medida, o Senhor le entregou um projeto para seus dias. E através de esse projeto, o Senhor honrou, Noé honrou o Senhor em obediência, porque ele fez conforme ao projeto do Senhor. É o que nós declaramos, Senhor, en este dia, en esta hora, sobre esta casa, sobre meus irmãos que vieram ontem e hoje voltaram, sobre aqueles que só estiveram hoje, Pai. Mas o Senhor é poderoso para complementar esta verdade em seus interiores, Senhor. Em um nome poderoso de Jesus, em um nome poderoso de Jesus, que Ele cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor derrube todos os limites estabelecidos pela mente humana, estabelecidos pela religião, estabelecidos pelo rito, estabelecidos pela costume, estabelecidos por um pseudo-evangelho. E nós dizemos sim para a verdade do Evangelho. Nós dizemos sim para a verdade do Evangelho. Nós dizemos sim para a medida que o Senhor tem para nós em estes dias e na nossa geração. Dizemos sim, Senhor. Dizemos sim. Dizemos sim, Senhor. Dizemos sim para a proposta. Dizemos sim para o desafio. Dizemos sim, Pai. Dizemos sim.